Economia. Tiago Monteiro conosco aqui no Jornal Novas e Paz. Vamos falar sobre economia. Tiago, bom dia. Tudo bem, Tiago? Oi, Rafa. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, Tiago. O que é que você traz pra gente hoje? Reforma tributária, né, Rafa? A gente não podia ser diferente, viu né? nos últimos 2 dias essa questão da reforma tributária avançando lá no Congresso, onde a gente vai ter um imposto médio, Rafa, uma alíquota básica de 26,5%, ou seja, uma das maiores alíquotas do mundo. O Brasil aí encabeçando aí um dos piores impostos no consumo, né? A gente é tributado na renda, a gente é tributado no consumo, a gente é tributado nos investimentos, ou seja, aí a gente teve acesso, Rafa, a alguns detalhes do que foi tramitado no Congresso, como essa alíquota básica de 26,5%, algumas isenções totais, principalmente aqueles itens que estão contribuindo para a cesta básica. Aí a carne entrou nesse meio de última hora. A gente viu o açúcar, por exemplo, também com isenção total, alguns tipos de trigos, enfim, aquele que compõe a cesta básica. Outros produtos, Rafa, foram considerados aí muito ruins para a nossa saúde, e aí eles entram no imposto seletivo, o imposto do pecado, como é o caso de algumas bebidas alcoólicas, o fumo, né, o cigarro de uma forma geral, e algumas coisas chamaram a atenção, Rafa. Por exemplo, bebidas açucaradas estão nesse imposto seletivo, que aí é muito mais acima do que os 26,5% básico, né? A gente pode chegar aí 40%, 50%, 60%, 70% de imposto, justamente para inibir, né, o consumo de produtos que são maléficos à saúde. Mas, por exemplo, bebidas açucaradas foram colocadas como maléficas à saúde. Entretanto, Rafa, o açúcar, ele foi isento do imposto por fazer parte da cesta básica. Então tem algumas controvérsias aí com relação a essa reforma tributária. Por exemplo, a gente viu os carros elétricos, que são a grande pedida da Europa, dos Estados Unidos, justamente para tirar os carros a combustão de circulação por conta da poluição do meio ambiente, e os carros elétricos foram colocados no mesmo patamar dos carros a combustão, ou seja, vão ser sobretaxados para ficarem mais caros para chegar ao consumidor final. Então a gente teve acesso a alguns produtos, Rafa, que vieram com essas controvérsias. Outros produtos, como alguns medicamentos, estão isentos, mas também estão com praticamente 60% da redução dessa alíquota básica de 26,5%. É uma salada, né, de letras e de números, Rafa, que a gente vai entendendo ao longo dos próximos anos, até porque ele vai começar realmente a entrar a vigor em 100% a partir de 2026. A gente vai passar por um processo ainda de adaptação, de estudos, mas agora, Rafa, a partir de 2026, além do imposto de renda, além de todas as contribuições que recaem sobre o nosso salário, que recaem sobre as nossas receitas, a gente vai ter o maior imposto do mundo sendo aplicado naquilo que a gente consome também. Então foi o que chamou a atenção ao longo desta semana. Tiago, você trouxe alguns pontos aí que realmente despertam uma curiosidade. Então vamos lá, né? Houve no caso do açúcar, o percentual, o imposto chega ali a 26%, é isso? No caso do açúcar. O açúcar, ele é isento do imposto, na verdade. Isento, na verdade. Só que uma bebida açucarada, não. Que contém açúcar. Uma bebida açucarada, ela foi considerada maléfica para a nossa saúde, e ela não vai pagar nem 26,5%, que é a tarifa básica. Ela vai pagar muito mais do que isso, justamente como o cigarro, como a bebida alcoólica, como os carros híbridos, para ficar mais caro na hora de consumir e diminuir a quantidade de produtos sendo consumidos. Ou seja, a gente liberou o açúcar, mas bebidas açucaradas não foram liberadas. Entendi. Outra coisa importante também com relação aos veículos, como você mesmo falou, a gente defende tanto essa questão do meio ambiente, mas não, então os veículos elétricos que poderiam, de certa forma, serem mais acessíveis, porque não é um veículo barato, não ficarão mais acessíveis. É isso, Tiago? Pelo que deu para entender? Vão ficar muito menos acessíveis. Eles hoje já são bem mais caros os seus carros a combustão,
E agora, com esse imposto do pecado, né, que é chamado imposto seletivo, eles vão ficar bem mais caros, ou seja, vai ficar mais caro você comprar veículo normalmente, além do, Rafa, de que se você quiser um carro híbrido, um carro elétrico, você vai ter que pagar aí muito mais. Ou seja, no lugar de pensar no meio ambiente, a gente está pensando em outra coisa que eu não sei o que é exatamente, mas o efeito colateral disso é a redução do poder de compra da população para quem quiser ter um carro. Quem quiser ter um carro, seja ele a combustão ou elétrico, Rafa, vai ter que pagar um pouquinho mais do mesmo modo, tá? Que quem quiser comprar um imóvel, o pessoal, inclusive, da construção civil se manifestou ontem, tende a ficar mais caro em 25% na média. Ou seja, um imóvel que você estava sonhando em comprar, que hoje custa R$ 100.000, ele agora vai custar, no mínimo, R$ 125.000. E aí você consegue escalonar isso para cima, tá? Tiago, a arrecadação então é garantida, né? A arrecadação é garantida, os gastos tendem a ficar garantidos também. Agora, o retorno disso para o nosso bolso, Rafa, não tem garantia alguma. Até porque, historicamente falando, o que a gente tem são recordes de arrecadação. A gente até conversou com isso há algumas semanas. Exato. Onde o mês de maio bateu o recorde de arrecadação para o mês em mais de 10%. Entretanto, os gastos foram 23% a mais, comparado também ao ano passado. Ou seja, a gente está arrecadando mais, só que a gente está gastando cada vez mais. E como a gente conversou na semana passada, o foco não é reduzir gastos, e sim benefícios, né? A gente está falando aí do CPD, a gente está falando da indexação de alguns benefícios dos aposentados, a gente está falando de diversas outras coisas, menos o corte de gastos que deveria realmente acontecer. E aí o foco do governo é justamente arrecadar cada vez mais e estrangular o poder de compra da população, principalmente, Rafa, dos mais pobres, porque imposto geralmente atinge os mais pobres, justamente porque ele não tem muita opção de trocar produtos mais baratos por outros, e também isso gera inflação que também atinge justamente os mais pobres por conta justamente do aumento dos preços e eles não terem essa capacidade de trocar por outros produtos também. Ou seja, a gente está estrangulando 2 vezes mais a população mais pobre. A situação é complicada, viu? Cada vez mais difícil. Tiago, na sua já experiência com o mercado, com a economia, após essa decisão, você acredita que em quanto tempo o cidadão ele vai começar, né, o povo brasileiro vai começar a sentir no bolso? Olha, Rafa, está previsto para entrar integralmente essa questão do novo imposto a partir de 2026. Agora, segundo semestre de 2024 e ao longo de 2025, a gente vai ver um processo mais escalonado de repassagem desse custo para a gente. Mas, com certeza, a partir de 2026, que é até um ano muito estratégico, que é o ano da possibilidade da reeleição do atual presidente da República, onde a gente também vai ter um Banco Central 100% politizado. Então, provavelmente, Rafa, a gente vai ver uma gastança de dinheiro muito grande e aí a gente vai sentir literalmente no bolso. É verdade. A gente não pode esquecer também, tivemos reajuste, né? A Petrobras anunciou, né, Tiago? Reajuste do combustível, do gás de cozinha, que também pesa no bolso do cidadão, principalmente da classe mais pobre nesse país, né? Mais um reajuste, né, Rafa? Lembrando também que a gente vai começar a entrar numa tarifa mais pesada de Bandeira energia, amarela, né? Bandeira agora amarela. no segundo semestre. E a gente está falando do combustível e da energia e dos alimentos, que são justamente aquilo que mais impacta a inflação e mais impacta o bolso do consumidor médio, que é o caso, meu caso, o seu caso, o caso dos ouvintes. Então, Rafa, realmente tem que ter muito planejamento estratégico e muito malabarismo financeiro para ter o básico dentro de casa, até porque, né, Rafa, o pessoal lá de cima que pensa justamente nesses impostos, pensam justamente nessas arrecadações, com certeza eles não estão preocupados se eles vão comprar frango ou se vão comprar carne, porque eles vão pegar carne da melhor qualidade e quem vai pagar sou eu e você. Picanha, né? Picanha, pode ser que o pessoal tenha acesso, pode ser que tenha acesso a outros vinhos caríssimos, né? Que são servidos.
né? Champanhes internacionais que também são servidos em eventos e Vinhos festas. com vários títulos internacionais, lagosta. Escargot, lagosta, né? No dia a dia. Enfim, o povão não. O povão não. Tiago Monteiro, muito obrigado, Tiago. Eu acredito que você em breve vai ter, eu não sei se você já fez, mas eu acho que em breve você vai ter que fazer aí um vídeo, uma aula, alguma coisa de como sobreviver no Brasil com o salário mínimo. Acho que você vai ter que fazer É isso. Não verdade. vai ser Eu acho que fácil. vou chamar O Brasil Não É Para Amadores, né? Não é, é uma missão, viu? É uma missão. Como viver com o salário mínimo no Brasil. Tiago, muito obrigado pela participação hoje. Até a próxima sexta. Bom final de semana para você. Para todos nós. Um abraço.